Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa segunda parte da aula de citosol. A gente está no módulo de biologia e hoje vai ser uma aula mais curta, mas para complementar o que a gente já tinha estudado na primeira parte. Bom, quero que vocês se recordem que na primeira parte nós encerramos falando do armazenamento tanto pelo fígado quanto pelo músculo, correto? Então a gente falou que tanto fígado e músculo armazenam o glicogênio. E aí nós falamos que cada um tem uma função específica para armazenar. Lembrem, músculo ele guarda para ele mesmo usar. E quando a gente fala do fígado, pensem que ele vai guardar para, certa forma, ajudar a manter uma homeostase ou controlar todo o organismo. Tudo bem? Então, quando eu falo de controlar o organismo, lembre, controlar a glicose que a gente tem ali no organismo. Beleza? E aí, tem uma coisa importante que eu esqueci de falar, que eu já complementaria, que é um tipo de glicose que a gente tem ali específica, né? Eu falei bem pouco dela, que é a GP6, se eu não estiver equivocado, ou G6P, acredito que é G6P. Vamos colocar aqui das duas maneiras. Bom, o que seria isso, né? Se eu não estiver enganado, é glicose 6-fosfatase, fosfato, então tá certo mesmo. O que a gente tem que pensar quando fala disso? Eu gosto de associar com um ponto, você pode falar que é um ponto de controle ou eu também posso dizer de decisão. Então, é um ponto de decisão que a gente tem aqui metabólico. Como assim, Marcos? Ou seja, isso aqui vai controlar o nosso metabolismo. Porque, imagine assim, a glicose ela tem alguns caminhos. Vamos lá que ela tem um caminho específico, né? Que ela vai absolutamente para a glicose. Vamos pensar assim. O que seria isso? Imagina que essa G6P, imagina tipo assim, ó, ela é usada de certa forma aqui para a gente produzir o tal piruvato. Então a gente usa para produzir piruvato, tá bom? E esse piruvato é praticamente uma forma de energia que a gente tem ali, tá bom? Esse piruvato vai ser armazenado na forma de ATP, vamos pensar assim. E aí o que eu quero que vocês pensem? Simplificar tudo isso aqui é a mesma coisa que eu dizia, que eu pego a G6P, faço ela virar glicose. Ao virar glicose, eu estou produzindo esse tipo de energia, que é o nosso ATP. Tá bom? Entende? Mais ou menos deu para entender? Então, pego isso aqui até formar a energia. Aí, vamos pensar assim, Marcos, entendi. Então, isso é um processo de glicose mais lenta. Não é? Você forma essa glicose mais lenta, porque você pega, de certa maneira, né? Você está pegando ali a glicose fosfato, essa proteína, transforma a glicose e isso gera o ATP. Mas tem outra forma? Tem. Pense que a gente tem uma forma que seja mais rápida. Que posso falar que é via, vamos colocar que é via das pentosas, pode anotar, pentosas fosfato. Como assim, Marcos? Como que seria isso? Me explica melhor. Pense assim, pessoal. De certa maneira, a gente vai usar a mesma questão. A gente usa a G6P, beleza? E o que eu quero que vocês pensem? Ela vai ter a mesma função, ou seja, ela vai entrar nessa parte da via e tem que produzir alguma coisa. Quando ela produz alguma coisa, ela produz principalmente o NADPH. E lembra, né? É um intermediário do ciclo de Krebs e tudo mais. Só que aí, como a gente está falando da pentosa fosfato, então ela produz NADPH mais a, vamos colocar aqui, que é a ribose fosfato. E aí, imagina, ela era a princípio 6, né? Como ela literalmente sofre uma fosforilação, ela perde uma coisa. Então ela fica ribose 5-fosfato. Tá bom? Marcos, como assim? Pense comigo assim, gente. Aqui a gente já associa esse NADPH
como a oxidação. Ou seja, isso aqui é tipo uma síntese de lipídios que está correndo ali. Beleza? Então, ocorre uma oxidação, né? E aí ela perde uma parte de fosfato. Tudo bem? Então, esses dois caminhos. E eu posso dizer que tem um terceiro caminho também. Vamos dizer que o terceiro caminho é quando ela faz a glicogenogênese. Agora eu acertei o nome, né, gente? Bem chatinho esses nomes. Como que seria isso, Marcos? Ou seja, de certa maneira que a gente falou, né? A G6P, ela também pode ser utilizada para formar o quê? O próprio glicogênio. Então, como que eu faço isso? Imagina assim, eu tenho glicose sobrando. Beleza? Glicogenogênese é a formação de glicose. Então, se eu tenho algo sobrando, eu vou guardar. Eu não consigo usar tudo. Então, você tem que pensar o seguinte. É como se eu pegasse isso aqui na glicogenose e fizesse uma reserva. Tá bom? Isso é o mais importante que vocês têm que saber. Esses três caminhos. Marcos, mas isso aí é muito complicado. Eu não vou recordar isso tudo não. Bom, eu tenho uma maneira mais fácil de simplificar. Coloquem lá assim. Vocês vão ter três partes, né? Uma para energia. A gente falou, né? A gente precisa de uma parte para energia. A gente precisa para formar uma molécula. Então, outra molécula. Também precisamos para quê? Para reserva. Não foi o que a gente falou agora? E para reserva. Ah, Marcos, espera aí, acho que você está simplificando. Isso aí, vamos ver. Quando a gente fala de, a princípio, energia, lembra que tem a ver com a glicólise. Quando a gente fala de formação de outras moléculas, lembra que a pentose, era pentose o que? Fosfato. A gente usa o caminho da pentose fosfato. E quando a gente fala de energia, de reserva ou armazenamento, lembra que é o nosso glicogênio. Tá bom? Então, é a mesma coisa que a gente falou aqui, ó. Só que aqui fica mais simplificado para vocês. Ó. Ah, esqueci aquela primeira parte? Então, lembra dessa segunda aqui, que vai ajudar de qualquer maneira. Tá? Esses três caminhos aqui. Tudo bem? E você fala assim, tá, Marcos, isso eu entendi. Vamos avançando. Então, vamos lá. Pense que depois disso tudo, a célula tem que ter, ou seja, todo esse processo ela tem que ter um pouco de lipídio guardado. Vocês concordam? Falou assim, Marcos, tá. A célula tem que guardar lipídios. Então, vamos falar um pouco dos lipídios aqui. E aí me responde o seguinte. Qual que é a forma que a gente armazena lipídio mais fácil? Lembra lá de histologia, quando a gente viu o tecido adiposo. Como que chama aquela bolotona lá de gordura? Lembra que a gente está falando que está armazenando em forma de triglicerídeos. Isso eu quero que vocês lembrem, tá? Que a princípio tem a função como de reserva mesmo, ou seja, faz ele uma reserva, conserva os nutrientes aqui nessa parte da membrana, tá bom? E aí, lembra, né? O exemplo mais clássico que eles colocam é a nossa célula do tecido adiposo, que é o adipocito. Vocês têm que recordar também. Aí, Marcos, como assim? O que o adipocito faz? A gente já falou algumas vezes, né? Mas recordem lá. Adipocito é praticamente que a gente tem ali uma célula de caráter especial, né? Ela vai conseguir armazenar tudo que é gordura. Ou seja, de certa maneira, ele também pode ser um tipo de depósito aqui. Então, tanto de células que a gente tem no músculo e de hepatocitos também. Tá bom? E aí você fala assim, isso aí eu lembro. Mas lembra outra coisa. Principalmente quando a gente fala do fígado, né? Do nosso fígado, lembra que ele tem, a princípio, uma questão importante no metabolismo. Tá bom? Quando a gente fala de metabolismo dos lipídios. Então, no fígado, o adipocito tem essa função, né, mais importante, que é mais voltada para o metabolismo dos lipídios. Tá bom? E aí, fora esses lipídios, a gente também tem que falar dos pigmentos, que é bem simples também, né?
Como que seriam os pigmentos de importância para a gente entender? Fala assim, Marcos, eu não entendi não. Pessoal, lembra dos pigmentos. A gente tem, na verdade a gente tem mais de, eu vou falar mais de 4, 5, mas eu quero focar em 3, que eu acho que seja mais importante, principalmente para vocês que buscam aprofundamento, que é a melanina. Além da melanina, a gente tem a bilirrubina. Então, melanina, bilirrubina. E também podemos colocar, de certa maneira, deixa eu abaixar aqui, a lipofuscina. Tá bom? Então, vamos lá. Melanina é clássico, né, gente? Todo mundo sabe. Praticamente que a gente tem associação à pele, nosso cabelo, nossos olhos, geralmente, né? E aí você pergunta para você assim, qual que é a importância disso? Porque melanina todo mundo já sabe, mesmo sem saber o conceito previamente definido, a gente já sabe alguma coisinha. Você olha, o que eu sei de melanina que seria importante? Ela tem a função de proteção. Ela tem geralmente a proteção do nosso DNA ou do nosso ADN, não esqueçam que é em espanhol, contra a radiação. Beleza? Isso você se recorda. Bem simples também. Proteção, a princípio que a gente falou, do nosso DNA, nosso ADN, contra a radiação ultravioleta, né? Principal. Tudo bem? É o mais importante que eu colocaria para vocês. Falei assim, então a melanina, o que ela não é mais para dar cor? Além da cor, ela faz a proteção. Não esqueçam disso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da bilirrubina, vocês têm que lembrar que mais ou menos é quando a gente fala de amarelo. Ou seja, rubina. Lembre que em espanhol, rubio ou rubia é amarelo. É loiro ou loira. Tá bom? Então, o nosso pigmento amarelo, que é o que a gente fala que é relacionado à destruição de quem? Da hemoglobina. Isso eu quero que vocês lembrem. Quando a gente fala de destruição da hemoglobina. Tá? Fala assim, como assim, Max? Principalmente quando a gente fala do grupo homo. Tá bom? Ou você pode dizer do grupo M, mais em espanhol, mais em português. Então, homo ou M. Tudo bem? E aí, principalmente porque ela tem ali a questão dos macrófagos. Então, ela faz essa degradação principalmente também, tendo os macrófagos, em células ali mais hepáticas, por exemplo, nos hepatocitos do fígado. Tá bom? E se eu não estiver enganado também no baço. Então, se te perguntar os lugares, você pode colocar fígado e baço. Certo? Então, pense assim. Bilirrubina, destruição da hemoglobina. Então, a hemoglobina aqui ela é destruída, ela é degradada. Principalmente para o grupo homo ou M, que faz o que? Ela forma a bilirrubina. Entendeu? Então, destrua a hemoglobina. Através do grupo MM, o M ou homo, formei quem? A bilirrubina. É o que a gente falou. E a última é a lipofuscina. Bom, esse aqui, geralmente eles falam que é o do envelhecimento. Como assim, Marcos, do envelhecimento? Me explica isso melhor. Pensem geralmente que esse aqui é um pigmento meio amarelado, mas não totalmente. É um amarelo mostarda, um amarelo castanho, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? É principalmente em células que já estão com uma duração maior ali. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, os neurônios. A gente pode dizer dos próprios hepatocitos quando estão velhos, dos cardiomiocitos também, que a gente vai encontrar no tecido muscular, tá bom? E aí você fala assim, eu não entendi não, Marcos. Pensa assim, quando eu falo de lipofuscina, células de envelhecimento, pensa, envelhecimento significa o quê? Significa um desgaste. Você pode colocar aí
tá bom? Então, quando eu falo de desgaste celular que está acumulado principalmente nesses três, eu estou falando da lipofuscina. Tudo bem? Então, acumulou lá vários resíduos na parte da membrana que está morrendo. Danificou tudo lá. Então, é a lipofuscina. Beleza? Isso é o mais importante. E aí, para fechar essa primeira parte, que eu acho que seja importante de fato para a prova, eu quero recordar vocês também das funções de todo o processo para a síntese disso, que são os ribossomas. Bom, a gente já tem a aula dos ribossomas, né? Aqui você vai falar assim, Marcos, tá, isso aqui eu não entendi. Como a aula ainda é de citosol, por que os ribossomas se encaixam aí? Tem sim. Dentro do próprio citosol, a gente tem que ter ribossomas, de certa maneira, livres. Então, no citosol, eu tenho lá os ribossomas livres. Marcos, qual é a função dos ribossomas mesmo? A gente lembra, né? A função dos ribossomas é o quê? Produção de proteínas, não se esqueçam. Só que aí você fala assim, Marcos, beleza, eu sei. Então, toda a proteína que é feita pelo ribossoma está ali no citosol? Não. Isso vocês têm que lembrar, tá? Geralmente a prova pode perguntar para vocês outros lugares que essas proteínas aqui são direcionadas. Por exemplo, a gente pode falar do próprio núcleo, a gente pode falar dos sistemas, vamos dizer assim, os sistemas das endomembranas também. A gente tem as próprias mitocôndrias. Então, pensa, ribossomas aqui é a nossa fábrica. Beleza? Mas não se esqueçam, nem toda proteína que é feita ali, ou seja, que é produzida nesses ribossomas, vai ficar na parte do citosol. Nem toda proteína que é feita no ribossomas fica ali permanecida no citosol. Pode ir para outras regiões. Tá bom? Então, se o ribossomos é a nossa fábrica, a gente vai dizer que a nossa proteína é o nosso produto. Certo? Então, depois que essa proteína ela é produzida, ela vai para mais de uma rota. Pode ir para várias rotas diferentes. Tá bom? Acho que é o mais importante, inicialmente, para vocês se acordarem, tá, gente? Eu espero que vocês, caso tenham alguma dúvida, me falem novamente, porque a gente está aqui para também tirar essas dúvidas. Acho que é um conteúdo bem simples que vai ajudar bastante vocês a aprofundar nos temas de citosol. Então, essa foi a aula de hoje. Eu vejo vocês nas próximas aulas.